Juliano Fernandes, hoje aqui conosco na coluna, para falar sobre quando, como, quanto poupar ou investir para as crianças. Juliano, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, virtual, né, na nossa coluna. A gente já falou tanto sobre investimentos, né, da vida adulta, pessoa física, pessoa jurídica. E aí, tá na hora da gente falar se esses pais também têm que começar a se planejar para os filhos, se isso é recomendado ou se um pai bem educado financeiramente já basta para no futuro garantir o que essa criança, né, quando crescer, precisar. É super recomendado falar de educação financeira desde a infância, né? A nossa geração, ela não teve educação financeira lá atrás, então é muito importante a gente quebrar esse tabu de falar de dinheiro dentro de casa. Então existe aquele tabu que não se fala sobre as contas na frente dos filhos, e isso é muito importante, a gente abrir realmente as contas para os filhos, falar abertamente sobre dinheiro, e assim vai criando o hábito de investimento, assim vai criando o hábito da educação financeira com os filhos, né? Mas uma coisa importante de ressaltar quando a gente fala de educação financeira para as crianças é o exemplo, né? Então, a gente tem que dar bons exemplos para os nossos filhos. Não adianta nada, os filhos, eles aprendem pelo exemplo e imitando os pais ou a família, né? Então, não adianta nada a gente falar que, você tem que guardar dinheiro se dentro de casa a família só gasta o dinheiro, né? Ou a família só consome ou briga por causa do dinheiro. Então, nós temos que dar o exemplo para os nossos filhos. E isso é a parte mais importante na educação financeira das crianças. O bom exemplo e a criação de hábito. Então, não importa a quantia, né? Não importa a gente criar o hábito de falar sobre o dinheiro abertamente com os nossos filhos. E mesmo que o pai desperte agora, se o filho já é adolescente, é melhor agora do que mais tarde, né, Juliana? Essa relação, se você até agora não tinha em casa, se você não olhava para esse lado, dá para começar aos poucos, sempre dá para começar e vai valer a pena para o futuro da sua criança. Juliano, além dessa educação financeira que é importante ter dentro de casa, o pai deve poupar para os filhos, deve ter uma conta direcionada ou um tipo de investimento. Isso deve acontecer? É importante? Sim, é importante, deve acontecer sim, já separar o dinheiro com os filhos já. Então, dependendo, se ele for um adolescente já, por que não já abrir uma conta nesses bancos digitais que não cobram tarifa, que não cobram nada, né? Então, já pensando no investimento para os filhos. Se for crianças pequenas, de 5 até 10 anos, cria aquele hábito dos potes, né, do cofrinho. Então, é importante a gente separar, se a gente vai falar de mesada, né? Mesada é importante ou não é importante, mas mesada ela é importante sim para ajudar na educação financeira. Ela não é obrigatória, mas é importante para ajudar a educação financeira. Então, crie uma mesada com 3 potes ou com 3 cofrinhos, né? Na verdade, 4, né? De gastar, de guardar, de doar e de investir. Então, você já vai criando o hábito de, esse cofrinho você vai poder gastar com o que você quiser. Esse outro cofrinho você vai poder só investir para o seu futuro. Então, já começa a criar o hábito do investimento para a liberdade financeira, para a sua aposentadoria. Esse outro cofrinho é para você fazer a doação. E esse outro cofrinho é para os seus sonhos, de curto, médio e longo prazo. Então, ele começa a separar esse dinheiro, essa mesada, através dos seus objetivos financeiros. Então, é muito importante. Então, se for uma criança de até 10 anos, até 12 anos, crie os potes, o cofrinho. Já se for um adolescente, por que não já abrir uma conta para ele num banco digital, que não cobra tarifa bancária, ou qualquer outra instituição que não tenha tarifa bancária, e aí já começa a criar esse hábito também de investimento para os filhos. É muito importante isso. Então, já na adolescência, mesmo não sendo maior de idade, com o CPF do filho, consegue abrir essa conta digital, que seja, né, sem cobrança. E também os investimentos podem ser feitos pelo CPF da criança para que fique direcionado ou não? Ou tem que ficar ainda com o pai, concentrado com o pai? Não, pode sim. Já pode abrir uma conta direto para a criança, abrir uma conta até mesmo em corretora de valores, né? Mas eu já quero investir em alguma renda variável, em fundo imobiliário, fundo de ações, ou até mesmo em ações. Você já pode abrir no CPF da própria criança essa conta. Eu tenho um exemplo dentro de casa, eu tenho uma filha de 4 anos e eu já abri uma conta para ela numa corretora de valores e aí assim a gente vai ensinando
a diversificação, né, entre renda fixa e renda variável. Então, dá sim para fazer isso, abrir a conta no CPF da criança, sim. Ai, que bacana essas dicas, Juliano. Porque é bom que as pessoas em casa entendam, né, que é importante ensinar, mas você, como adulto, pode fazer pela criança o que não fizeram por você, porque não tinha esse conhecimento, né? A gente sabe que é algo recente, a educação financeira vem sendo batida nessa tecla, né, com mais frequência de um tempo para cá. Então, quem sabe você pode mudar já o futuro do seu filho, garantir algo que ele vai precisar, seja uma viagem, seja a universidade, seja o que for, né, lá no futuro, e ainda ensinando isso em conjunto. Juliano, e por exemplo, o pai que está pensando assim, mas nunca sobra, eu estou tentando me organizar e gostaria de fazer isso. Dá para fazer com pouco? Vale a pena mesmo que sobre pouco ou direcionar pouco, né? Que eu sei que você não fala em deixar a sobra como investimento, mas como se fosse um boleto. Mas dá para preparar um valor menor e aos poucos ir aumentando? Tem um valor mínimo que a gente deve separar para as crianças? Não tem um valor mínimo. O que tem é o hábito, né? Então, assim, quando a gente fala de crianças e adolescentes, não importa a quantia, o quanto que você vai guardar. O importante é criar esse hábito de investimento, criar esse hábito de guardar o dinheiro, de cuidar do seu dinheiro, né? Então, não importa, o importante é a gente começar a praticar isso e não importa a quantidade. Como sugestão, a gente sempre leva de crianças até 5 anos, cria um hábito de R$ 5 por semana. Criança de até 10 anos, cria o hábito de R$ 10 por semana. Você pode ver que não é muito valor, né? Não é tão alto a quantia, mas vai fazer o quê? Você criar o hábito de falar de dinheiro abertamente dentro de casa. Você vai criar o hábito de fazer a criança guardar o dinheiro, a investir o dinheiro e até mesmo a planejar os seus sonhos. Então, é com pouca quantia que a gente começa a criar o hábito. Aí, quando ele começa a ser adolescente, entrar no seu primeiro trabalho, receber seu primeiro salário, ele já vai saber o que fazer. Opa, então já comecei a receber meu primeiro salário, eu vou dividir para minha conta de aposentadoria, liberdade financeira, eu vou dividir para minha conta dos meus sonhos, objetivos, e vou gastar também, porque a gente tem que ter um consumo consciente em relação a isso. Então, é importante, sim, a gente começar a guardar. Não importa o valor, começar com o mínimo, importante a gente criar o hábito, né? Que a gente fala aqui na educação financeira, não é matemática, não é falar sobre contas, e sim escolhas, né? Escolhas conscientes e escolhas inconscientes. Então, é muito importante a gente criar esses bons exemplos para os nossos filhos. Com certeza, Juliano. E quando a gente leva para o lado dos investimentos, né? Se os pais decidirem abrir essa conta, até mesmo numa corretora com o CPF dos filhos, já para ir investindo em opções diversificadas, aí se trabalha com um longo prazo tranquilamente, que é algo que é difícil a gente pensar para nós, né? A gente pensa muito no imediato, mas quando o assunto é crianças, filhos, facilmente a gente pensa em longo prazo. E aí fica mais fácil manter esse tipo de investimento, né? Perfeito, é bem mais fácil a gente manter esse investimento, mas também nós temos que conversar com nossos filhos, né? Não é só o pai guardar o dinheiro para o filho, para os investimentos a longo prazo, mas falar o porquê que está guardando para o filho, porque senão aí não vai fazer muito sentido a educação financeira. Então, guardar e conversar sobre o dinheiro com nossos filhos. É muito importante. Quanto antes a gente começa a investir para a nossa aposentadoria, para o nosso futuro, menos dinheiro a gente coloca nessa conta de investimento. Então, é muito importante a gente começar o quanto antes e falar abertamente com nossos filhos. 2 pontos importantes, né, para a gente ressaltar que o Juliano vem falando. A educação em casa e esse poupar em casa, esses exercícios para que a criança entenda a importância e dê valor para o dinheiro, que senão o pai vai juntar, vai chegar numa data, vai entregar para o filho não vai ter educação financeira nenhuma. E, ao mesmo tempo, abrir essa caixa preta, digamos assim, né, das finanças em casa, para que a criança e o adolescente entendam essa dinâmica e o valor do dinheiro, né, Juliano? Exatamente, essa dinâmica do dinheiro. Então, um grande exemplo também, quando a gente fala de mesada para a criança e aí aquele pote do investimento, né? Então, o pai pode combinar com o seu filho. Filho, essa conta aqui é de investimento. E quando a gente vai para o mercado financeiro, quando a gente investe o nosso dinheiro a longo prazo, a gente recebe juros. Então, a cada R$ 2 que você investir nessa conta, a cada R$ 2 que você colocar
nessa conta de investimento, eu te pago 25 centavos. Então, ela já vai conversando sobre os juros. E aí, assim, vai criando aquele juros sobre juros, né? Os juros compostos, e lá na frente vai ter o montante para realizar os seus sonhos, o montante para realizar a sua liberdade financeira. Então, é importante, sim, a gente deixar muito claro as regras e falar também, né, sobre o que está fazendo, cada detalhe das contas, né? Para junto a gente começar a conversar e quebrar realmente esse tabu de falar de dinheiro. Tá certo. Uma dica boa, né, o Juliano, ainda para encerrar, recompensa. Se o filho, pode ser outras maneiras, né? Se o filho conseguir manter aquele dinheiro por um mês sem gastar em bobagens ou algo sem perceber ali, né, que não tem importância para o próprio filho, ainda recompensa com um dinheirinho a mais como se fosse do juro. Juliano dando aula aqui pra gente. Obrigada, viu, Juliano, por participar aqui conosco da coluna. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima.